Você assiste aqui pela TV Assembleia o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia. Vamos ouvir agora a palestra sobre Direito Processual Eleitoral, uma construção urgente, com o expositor Luiz Fernando Casagrande Pereira, advogado, doutor e mestre em Direito pela Universidade do Paraná e autor de diversos livros sobre direito eleitoral, e a desembargadora Elaine Arzen Macedo, professora da PUC do Rio Grande do Sul e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Nós temos agora um debate muito importante, o devido processo eleitoral entre a autonomia e o controle. É um tema muito relevante, né? Haja vista o elevado nível de judicialização que nós temos na justiça eleitoral brasileira. Tem até aquela expressão, né, de haver sempre um terceiro turno, depois que termina as eleições. Esse terceiro turno se desenvolve nas barras dos tribunais eleitorais ou dos juízes eleitorais, né, no caso de eleições municipais. E nós já temos aqui eu não vou dizer a mesa composta, a sala composta, né, com palestrantes e fomentadora do mais elevado nível, e vamos ter muitas coisas boas para ouvir e aprender. Eu, como estarei agora em 21 de junho assumindo a vice-presidência e corregedoria eleitoral do TRE de Minas, o desembargador Pedro, que esteve aqui ontem, assumirá a presidência, né? Eu estarei muito atarefado com esses processos nas eleições de outubro. E eu estarei aqui também de ouvidos atentos, né, para aprender a conduzir melhor os processos que estarão sobre a minha jurisdição. Então eu vou seguir aqui a ordem A ordem está muito indelicada. Será que o doutor Casagrande cede a vez para a desembargadora falar primeiro, né? Aliás, é Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, duas potências do direito brasileiro. Eu sigo muitos tribunais lá do Sul, inclusive Justiça Comum, né? Uma jurisprudência de vanguarda, doutrinadores de vanguarda também, nos dois estados. Então, em primeiro lugar, nós vamos ouvir a nossa brilhante desembargadora Elaine Arzen. Eu nunca estudei alemão, não, foi meio do chute, mas acertei. Macedo. Ela terá 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Não posso deixar de registrar, inicialmente, a minha alegria, a minha honra, a minha grande satisfação de ter retornado a essa terra, a esta casa, onde já tive oportunidade também em eventos anteriores, né, e este convite gentil que me foi feito pela organização do evento, TRE, EGE, todos os apoiadores, OAB, né, estão todos de parabéns. O evento está assim, 6 estrelas, né? Maravilhoso mesmo, e eu estou mais aqui para aprender do que para qualquer outra coisa. Eu costumo dizer, né, que meu ingresso no direito eleitoral foi anterior ao meu ingresso no processo civil. Toda a minha formação acadêmica foi no âmbito de jurisdição e processo civil. Mas a minha primeira paixão não foi o processo civil, a minha primeira paixão foi o eleitoral. Nos idos dos anos 60, isso é o que dá, né? Eu costumo também dizer que eu sou uma mulher sexy, sexagenária, quase 70 anos, né? De modo que a gente tem muita história para falar, né? Sei que meu tempo é curto, mas, de qualquer forma, quero fazer essa rápida colocação. Eu militei na política estudantil, e, a partir daí, a minha paixão por política e eleição ficou marcada na minha formação, mas depois, com concurso para a magistratura, enfim, também família, essa coisa toda, fui me afastando. Mas eu tive a oportunidade de retornar, inclusive como juiz eleitoral, e depois, então, como vice-presidente e presidente do TRE
retornar à jurisdição eleitoral, já no final da minha carreira. E hoje advogo, sou uma advogada, obviamente também da área civil, mas uma advogada eleitoralista, né? Então, são duas grandes paixões, o processo civil e o direito eleitoral. Então, no direito eleitoral, eu me identifico como visitante, né? Mas eu procuro trazer a contribuição do processo civil para o direito eleitoral. E vocês vão ver que a minha contribuição não é absolutamente fazer com que o processo judicial eleitoral seja contaminado pela ordinarização do processo civil, porque eu questiono a ordinarização do processo civil, mesmo no âmbito do processo civil, quanto mais o seu importe para dentro do processo judicial eleitoral. Como um subtítulo da minha fala, né, eu optei por dizer o seguinte: o direito processual eleitoral, desculpe, uma dívida a ser solvida. Eu começo afirmando, eu entendo que a comunidade jurídica eleitoral, que o ordenamento jurídico eleitoral está em dívida com o processo eleitoral, processo judicial eleitoral, para nós não confundirmos com o processo eleitoral, que é uma expressão muito mais ampla e que abrange tudo que envolve eleições, né? Então, especificamente, processo judicial eleitoral. Pois bem, por fortes influências gadamerianas, eu vou trabalhar com uma ideia temporal. Origem, passado, mudança, Constituição de 88, e hoje, o presente. Rapidamente, a questão da origem, né? Como é que nós temos, vocês já sabem, mas para que haja esse raciocínio lógico, né? O que aconteceu, como é que o Brasil decidiu, num determinado momento da sua história republicana, criar uma justiça eleitoral, por muitos chamada de jabuticaba, o que eu não concordo, mas tudo bem, não tem problema, jabuticaba é uma fruta deliciosíssima. Então, a gente vai para este lado. A partir da Revolução de 30, né, veio o Código Eleitoral, primeiro o Código Eleitoral, 1932, criando a Justiça Eleitoral, estabelecendo regras de um processo eleitoral, Constituição de 34, 37 acabou com tudo, 46 retornamos, e vamos desde, fazendo esse largo espaço de tempo, de 32 até os anos 80. Isto é o passado. O que aconteceu ao longo destes anos? Na verdade, nós tínhamos a Justiça Eleitoral não como um órgão do Poder Judiciário propriamente dito, formalmente, mas não faticamente, porque, na verdade, funcionava mais como um órgão eleitoral, um órgão que administrava as eleições. Fazer um título eleitoral unificado para todo o país, registro de eleitores, registro dos partidos políticos, organizar as eleições e fazer a apuração dos votos, né, que terminava lá com o ato da diplomação, coisa que acontece até hoje, né? A ideia da diplomação encerra o processo eleitoral. O que nós tínhamos de processo judicial eleitoral nesse período? Na verdade, não se tinha ainda a ideia do chamado conflito eleitoral, que é exatamente quando nós temos, né, dois partidos, duas coligações, dois candidatos, Ministério Público, partido, Ministério Público e candidato, conflitando sobre uma determinada situação eleitoral. Não existia essa ideia. E, obviamente, também não existia um processo judicial eleitoral. Rigorosamente, nesse período, nós tínhamos 3 ações eleitorais judiciais, portanto, de natureza jurisdicional, mas a compreensão não era como tal, eram vistos como atos administrativos. A primeira delas, aí eu já estou colocando o Código de 65, que também não vamos recuar tanto no tempo, né? Que ainda está em vigor, onde nós tínhamos e temos a ação de impugnação ao registro de candidatura. Bom, até recentemente, isso não era considerado ação. Aliás, hoje, se eu disser que o registro é um processo judicial eleitoral, é capaz de dar urticária em muita gente, porque para muita gente continua sendo um ato administrativo. Eu não quero aqui voltar aos ensinamentos de Chiovenda, Carnelucci, Calamandrei, para dizer o que é administração e o que é jurisdição, obviamente. Então, colocando pontualmente, a AIRC estava prevista no nosso Código 65, o R7, e a confusão conceitual era tão grande que chama uma ação de recurso contra expedição de diploma, né?
E a Lei 4740, que é de 65, pela vez primeira, criou a ação de prestação de contas. Esta coitadinha só passou a ser reconhecida como atividade jurisdicional agora recentemente, em torno mais ou menos de 2010, 2012. Até então, e ainda está contaminada pela ideia de ato de administração. Ora, com tão poucas figuras dentro, né, das diversas atribuições entregues a este órgão jurisdicional, obviamente que o que ganhava espaço, olha, são 1930 a 1980, estou falando de 50 anos. Criou-se dentro da comunidade jurídica eleitoral a ideia de que tudo era administrativo e não se evoluiu para um conceito de processo judicial eleitoral, jurisdição eleitoral. A mudança, 1988, Constituição, quando nós passamos a ter consagrados, agora sim, inclusive como cláusula pétrea, os direitos políticos fundamentais. Bom, essa é a base de tudo. Né? Não apenas isso, mas também a própria Constituição de 88 instituiu valores a conduzir o processo eleitoral. Agora falo em processo eleitoral como tudo que envolve, né, as eleições propriamente ditas. Capacidade ativa, capacidade passiva, liberdade e verdade do voto, regularidade e normalidade das campanhas, legitimidade e igualdade das candidaturas, moralidade do mandato. O perfil mudou completamente, o universo eleitoral mudou completamente. A partir de aqui, desse momento, nós começamos a lançar as bases para se construir um direito processual eleitoral e, obviamente, um processo judicial eleitoral. Mas o caminho ainda foi muito vagaroso, muito lento. E o que nós tivemos, a partir da Constituição de 88, que se refletiu sobre o processo judicial eleitoral? Primeiro, a previsão de uma ação constitucional, a AIME, ação de impugnação ao mandado eletivo, de competência da Justiça Eleitoral. A primeira lei que entrou dentro deste âmbito do processo judicial eleitoral foi a Lei 6490. E lá, dentro de todas aquelas tipificações, das inexigibilidades, trata de duas ações. Revisita a nossa antiga ação de impugnação ao registro de candidatura, dando-lhe um procedimento, e aí começa a se ter uma sustentação teórica a partir desta positivação, porque, infelizmente, nós vivemos, e eu digo infelizmente, porque é uma convicção minha, nós vivemos sempre o fetiche da lei, né? Se não está na lei, não existe. Então, tem que estar tudo na lei. Né? E nem sempre, estando na lei, nós ainda conseguimos adentrar numa constituição de uma estrutura de um direito processual, especificamente no tema que nós estamos aqui. Mas houve um avanço. Trouxe, então, uma revisitação da ação da AIR, que é da ação de impugnação ao registro de candidatura, e trouxe a AIGE, a ação de investigação judicial eleitoral, também constituindo um procedimento. Fora isso, o que nós passamos nesse período, que é o período da mudança? Né? Ainda submetido ao Código Eleitoral, e aqui eu quero dar um destaque para a questão do recurso, e vejam, o recurso, o sistema recursal eleitoral reduzido num artigo, que trabalha, que cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral dos atos, resoluções e despachos dos juízes eleitorais. É isso que nós temos sobre o sistema recursal. E o sistema recursal atende a uma das garantias constitucionais. E aí eu retomo de novo a Constituição. O processo judicial eleitoral tem que estar atrelado às garantias da jurisdição e do processo. Acesso à justiça, juízo natural, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tempestividade, efetividade, vedação de prova ilícita. E isso também foi a partir da Constituição. Nós temos que trazer para dentro
da teoria do processo judicial eleitoral. Este caminho que foi feito a partir desses dois marcos normativos, Constituição e... Mas só tem 3 minutos? Erraram, hein? Eu vou entrar com uma medida... Vou entrar com uma medida cautelar. Não, medida cautelar que não tem mais ação cautelar. Não? Não, mas eu vou tentar ser mais rápido. É que eu me entusiasmo com isso. E aí nós tivemos modificações na lei. Tivemos a lei eleitoral, 95/04, de 97, e ali começou com as reformas a se introduzir diversas ações eleitorais. Ok. Então, essa é a nossa mudança, né? 88, mais ou menos, até o presente. O que é que temos no presente? Um novo Código de Processo Civil, que no seu artigo 15 estabelece que o Código de Processo Civil se prestará, né, a suprir as lacunas da legislação eleitoral, né, subsidiária e supletivamente. Seguindo-se logo após a vigência uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Não vou falar sobre isso, porque senão eu esgotaria o resto do tempo, né? E nós estamos neste momento. Nós temos um novo Código de Processo, uma resolução que orienta a aplicação de algumas regras, desorienta outras. Uma resolução que, a meu juízo, primeiro, fica aquém do que deveria ter ficado. Segundo, equivoca-se em algumas vedações. Por exemplo, não posso deixar de falar nisso, veda-se terminantemente o amicus curiae. O amicus curiae é uma das figuras mais democráticas que o Código de Processo Civil trouxe. Ora, se nós estamos falando em eleição, nós estamos falando em democracia. Por quê? Porque o processo eleitoral não permite temporalmente a intervenção do amicus curiae. Bom, nós temos N ações que são decididas 4 anos depois das eleições, quase perdendo o objeto, e aí a celeridade processual não vale. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Né? E há determinadas ações, claro que não se quer que o amicus curiae entre em qualquer demanda, não é isso que está se propondo. Nós não temos aqui como fazer a delimitação, mas o que eu questiono é a vedação. Né? Por exemplo, agora, o ano passado, entrou algumas ações aí questionando a possibilidade de candidaturas avulsas. Isso não tem nada a ver com o prazo do processo eleitoral, mas são ações que versam sobre questão eleitoral. Nada mais próprio nessas ações de que termos amicus curiae. A conciliação também é vedada. Ora, nós temos que começar a pensar o processo judicial eleitoral com uma participação, com um protagonismo maior daqueles agentes. Eu não gosto de falar sujeitos processuais, eu me recuso a falar essa expressão. Então, eu falo em agentes processuais. Os autores, os réus, são agentes processuais. Eles estão construindo ali o direito junto com o juiz. Né? O direito do caso concreto, bem entendido. Não estou dizendo aqui que o Poder Judiciário tem poder de normatização, de jurisdição. Bem, então nós temos um campo no presente para trabalhar. 2 minutinhos para terminar só. Futuro. A proposta, já conversamos um pouco hoje isso, de um código, não é um código eleitoral, de um código de processo eleitoral. Por quê? Nós estamos carentes de uma teoria geral do processo judicial eleitoral. Se faz uma confusão enorme sobre aquilo que é a base do processo. Atos processuais, prazos processuais, competências, tutelas de urgência, tutelas provisórias, o sistema recursal. O sistema recursal com aquele artigo não fala nem em sentença, gente. A sentença não existe para o artigo. Eu me esqueci o número do artigo. 268? Me esqueci. É aquele artigo lá do recurso. Não tem importância. Também não é números, eu não gosto muito de números. Né? Matemática não é comigo. Bom, vamos lá. Copiei o colega aqui, o doutor Diogo. Né? Então, nós estamos num momento maduro para pensar num código que se vincule somente a esse objetivo, tenha este foco, onde é necessário uma parte geral, onde se trabalha exatamente a ideia de jurisdição, ação, procedimento, os agentes processuais, a intervenção do Ministério Público. A meu juízo, eu tenho o maior respeito pela instituição do Ministério Público, transito facilmente no âmbito do Ministério Público, mas o Ministério Público hoje domina o processo eleitoral. Nós temos áreas que nós temos que dar mais protagonismo aos partidos políticos. A propaganda, ficamos a tarde toda aqui falando de propaganda. Se falou até em, como é que é, botar fogo no parquinho, né? Ok,
Tem certas coisas que podem, vou usar entre aspas a expressão, privatizar, publicizar menos. Né? Então, não é evidente que aquelas ações que levam à cassação dos candidatos é de outro nível. E aí sim me parece a intervenção do Ministério Público é indispensável. Mas na área das campanhas, né, nós podemos sim trabalhar, porque nós temos que confiar um pouco na nossa cidadania, nós temos que dar densidade à nossa cidadania. E não é proibindo tudo, nada pode, que nós vamos crescer como cidadãos democráticos. Né? Então, uma parte geral, coisa julgada, não tem uma linha sobre coisa julgada no processo judicial eleitoral. Ação rescisória que foi incluída. Como é que se regula essa ação rescisória? Eu tenho que buscar lá no Código de Processo. E será que todas aquelas regras do Código de Processo são úteis para a ação rescisória eleitoral? Obviamente que não. Né? Então, uma parte geral que elaborasse todas estas questões que dizem com a teoria geral do processo e uma parte especial. Claro, código se faz assim. Nenhuma novidade, ninguém aqui está inventando a roda. E na parte especial nós trataríamos das ações específicas, com as suas particularidades. E aí sim, obedecendo à substancialização dessas ações, que é a sua aderência ao direito material. Processo sem direito material é saco vazio, não vale nada. Ele tem que ter esse link com as questões de fato, com o conflito de fato. Penso que é viável, penso que nós não estaríamos provocando algo muito difícil. Eu venho do estado que tem lei para fazer churrasco. Sério? Me disseram que na Alemanha tem lei para cerveja. Bom, então eu já fiquei um pouco mais tranquila. Mas, então, por que não fazer um código de processo? Não estou falando no direito material, meio entendido. Grande problema, e eu não vou responder esse problema, porque eu não sei responder esse problema. Chamo, então, colaciono aqui a presença dos eventuais penalistas. Né? E quanto à questão do processo judicial penal, né? Dos crimes eleitorais, isto fica como pergunta. Muito obrigada. Eu estou lembrando aqui que nós temos farta literatura hoje, inclusive estrangeira, né? O Estado babá, né? Está querendo regular o que a gente come, o que a gente bebe, né? Como é que dorme, como é que faz outras coisas, etc. É o Estado babá. Mas, então, sem delongas, vamos passar agora a palavra ao professor Casagrande, que terá... Eu fiz propaganda enganosa, mas a doutora é consumerista lá do Rio Grande do Sul, né? Propaganda enganosa vincula, né? Então, é 15 minutos, viu, doutor? Como o tempo é curto, eu vou bem rapidamente tentar aqui organizar um pouco as ideias. E vou começar pela questão do Código Eleitoral. Assim, há um certo consenso, né, entre quem tem essa visão híbrida do direito eleitoral do processo, que seria melhor que nós tivéssemos um Código de Processo Eleitoral. E eu digo, sim, é verdade, seria melhor. Agora, a chance de nós conseguirmos aprovar no Congresso Nacional um Código de Processo Eleitoral, ela é tão pequena, né, que eu acho que nós deveríamos trabalhar, como nós fizemos no Código de Processo Civil, com as micro-reformas. E vamos, com o tempo, ajeitando o que temos aí. E já avançamos muito. Porque se nós imaginarmos o cenário antes da lei do ficha limpa, né, antes, da lei do ficha limpa para trás, né, mas a partir antes da lei do ficha limpa, nós tínhamos uma ação de investigação judicial eleitoral, prevista lá no artigo 237, parágrafo 2º do Código Eleitoral, que não tinha autonomia funcional. Essa ação não cassava o mandato. Os mais antigos não lembram disso, a Poliana não é desse tempo, mas você propunha os mais novos, né, os não mais antigos não lembram disso, mas você propunha uma ação de investigação judicial eleitoral, e se ela não fosse julgada até a eleição ou até a diplomação, eu e a Vânia lembramos disso, você tinha aquele material formado na AIGE, era depois veiculado num recede, né, se tivesse já a instrução avançada, porque o recede, embora recurso era ação, mas exigia prova pré-constituída, era uma coisa bizarra, né? E se não tivesse a instrução adiantada, nós tínhamos que pegar aquilo que tinha ali
e veicular numa ação de impugnação de mandato eletivo. Havia, naquela época, uma bizarra concomitância de ações de impugnação de mandato, que é uma expressão do Rodolfo Viana Pereira, no livro dele, né? Tinha uma balbúrdia legislativa, que é o que o Marcelo Abelha Rodrigues dizia. Nós tínhamos a ação de impugnação de mandato eletivo, a ação de investigação judicial eleitoral, depois as representações da lei eleitoral, todas ações de impugnação de mandato, né? Todas elas convivendo numa zona de interseção, numa verdadeira balbúrdia. E sem diálogo entre essas ações, porque elas foram concebidas, cada qual à sua época, cada qual à luz do paradigma vigente. Nós tínhamos uma ação de impugnação que estava no Código Eleitoral, que era o RECED, de 65, depois a ação de impugnação de mandato eletivo da Constituição de 88, a AIGE da 6490 e as representações que caçavam da Lei 9.504 de 97. Né? Bom, depois nós fomos ajeitando o sistema. A primeira ajeitada que nós demos no sistema foi suprimir o parágrafo 15º do artigo 22 da Lei 6490 e dar autonomia funcional para a ação de investigação judicial eleitoral, que ela passou a caçar mesmo depois da diplomação. Depois da eleição, depois de um tempo de diplomação, e aí passou a caçar, ganhou autonomia funcional. Depois, na Lei 12.981, nós, em seguida a uma decisão do TSE que considerou inconstitucional a parte do RECED do 262 do Código Eleitoral que autorizava a cassação de mandato, ou seja, o TSE castrou uma parte do 262, o que foi depois resolvido no ambiente da 12.981, então o RECED parou de caçar mandatos. Outra evolução, a gente organizou melhor isso tudo, né? E apesar dessa organizada que nós demos com a ficha limpa e com a 12.981, ainda havia uma falta de harmonia do convívio destas ações, que a gente resolveu em alguma medida com o artigo 996-C, né, que acabou com um problema crônico que nós tínhamos na Justiça Eleitoral, que era não reconhecer conexão, litispendência entre as ações, litispendência e continência entre as ações eleitorais, imaginando que elas tivessem pedidos distintos, né, sem analisar concretamente quais eram as causas de pedido, os pedidos concretamente veiculados e aquela avaliação em abstrato feita pela jurisprudência eleitoral, que foi revogada, entre aspas, pelo artigo 96-C. Então eu diria que nós estamos hoje, em 2018, muito melhor do que estávamos antes da lei do ficha limpa, muito melhor do que estávamos antes de 2013, que é a 12.981, e muito melhor do que estávamos antes do 96C, que é da 13.165, não, da 13.165. Eu diria então que nós já organizamos em larga medida a tutela jurisdicional eleitoral sem necessariamente termos que ter um código. Bem, então o código é desnecessário? Não, volto a dizer, eu preferiria ter um código, né, mas vejo a dificuldade e por isso aposto, quem sabe melhor, nas mini-reformas. E o que nós temos para resolver ainda? O sistema recursal, embora tenha um problema crônico de falta de aporte legislativo, né, embora a Constituição tenha a previsão de IRE e RESP, mas essa previsão do artigo, que eu também não me lembro o número do Código Eleitoral, ela simplesmente faz, às vezes, do recurso... 262 é do RECED. Você vejam que nós estamos aqui com 20 eleitoralistas, não tem um para saber o número do... 258 do Código Eleitoral. Bem ou mal, o 258 resolve porque nós veiculamos o recurso eleitoral com o mesmo efeito devolutivo do recurso de apelação. Nós não temos dificuldade nenhuma por falta da previsão de um recurso que faz, às vezes, o recurso de apelação. Enfim, o recurso devolutivo é rigorosamente o mesmo do recurso de apelação. Temos uma involução, né, que mereceria uma fala à parte, eu gosto muito do tema, mas não vou verticalizar isso, uma involução na última reforma, que foi acabar com a eficácia imediata das sentenças no direito eleitoral, que era algo que nós tínhamos desde o Código de 32, né? Nós acabamos com a eficácia imediata que tínhamos no 257 do Código Eleitoral.
Então, evoluímos nesse ponto, mas podemos ter o aporte do Código de Processo Civil com tutela de evidência para entregar a eficácia imediata a algumas sentenças, inclusive sentenças de cassação de mandato. Onde é que nós temos dificuldade? Nós temos uma dificuldade específica no sistema recursal, que é essa translocada jurisprudência brasileira sobre agravo de instrumento, que a cada eleição é uma surpresa, por falta de previsão legal. Né? Ou seja, nós em toda eleição temos que saber o que é que o quórum do TRE pensa, desembargador, quando eu disse translocado, eu disse translocado à exceção da jurisprudência de Minas Gerais. Sempre foi muito consciente. Sempre foi muito consciente em relação ao problema do agravo de instrumento no direito eleitoral. Que é? Estável, muito estável, né? E eu sempre digo lá no Paraná, por que vocês não copiam Minas Gerais, poxa? Né? Mas não adianta, não me ouvem. Né? Mas enfim, a exceção de Minas, sempre há essa dificuldade em relação ao agravo de instrumento, de se admitir ou não a interposição do agravo de instrumento. Essa era uma dificuldade que tinha pequeno espaço ou pequena repercussão negativa, porque nós não tínhamos no direito eleitoral muita concessão de liminar no direito eleitoral. E por que nós não tínhamos concessão de liminar no direito eleitoral? Nós não tínhamos concessão de liminar no direito eleitoral, de tutela provisória, porque havia a ideia de como as ações eram céleres, elas não precisavam de tutela provisória. Né? Só que a celeridade, digamos, perdeu velocidade no direito eleitoral, a ponto de revelar a necessidade de tutela provisória, ao mesmo tempo em que surgiu também no direito eleitoral a possibilidade ou o uso mais frequente da tutela específica, que é a importação da lógica do 461 do Código de Processo Civil, atual 523 do Código de Processo Civil, para o direito eleitoral, que não sem alguma resistência, por isso também nisso estamos num patamar maior. As primeiras jurisprudências do 461 na Justiça Eleitoral diziam, à exceção de Minas, que não se podia conceber multa coercitiva no direito eleitoral, porque já tínhamos as multas do direito eleitoral e, portanto, o direito eleitoral seria imune à incidência do artigo 461, atual 523, o que foi resolvido também pela boa jurisprudência, pela atual jurisprudência. Né? Então, eu diria que essas questões todas foram, em boa medida, bem resolvidas. Nós estamos num patamar mais elevado. Onde é que estamos ainda muito mal e precisamos resolver isso de alguma forma? Né? O direito eleitoral está muito mal na questão de prova, como disse a professora Elaine. Muito mal, não há nada sobre prova. E não há nada sobre prova nas ações de cassação de mandato. E quando não há nada sobre prova, o artigo 15º, o artigo 15º do Código de Processo Civil, que manda aplicar as regras de processo, quando nós importamos as regras de processo para preencher essa lacuna, nós criamos um problema sério. Porque daí nós importamos com os prazos todos do direito processual civil ordinário. Então, numa AIGE, que é sumarizada formalmente, quando nós temos que produzir uma prova pericial, nós importamos os prazos do 477, nós importamos a necessidade da audiência, da perícia anteceder a audiência de instrução, nós damos a possibilidade da ouvida do perito em audiência, que é algo que pode durar 6 meses. Né? Então, esta é uma dificuldade enorme que nós temos. E é uma dificuldade que revela, na verdade, o problema de diálogo que nós, do direito eleitoral, temos com o processo civil ordinário. Porque aqui nós temos ações que necessariamente devem ser céleres. Né? Embora céleres, é importante dizer isso, elas não são materialmente sumarizadas. Né? A professora Elaine, que é lá do estado do Ovídio Batista da Silva, que era um crítico da ordinariedade. Eu estava num congresso de processo civil há muitos anos, estava falando o recém-falecido Barbosa Moreira, e aí o Barbosa Moreira falou qualquer coisa e disse, lá pelas tantas, ele disse, mas fique tranquilo, meu professor Ovídio Batista da Silva, no particular, eu não sou um fanático da ordinariedade. Né? Nós, do direito eleitoral, nós não podemos ser fanáticos da ordinariedade, porque a ordinariedade acaba com a celeridade. Não obstante isso,
ao contrário do que muitos supõem e do que muitos escrevem no direito eleitoral, as ações eleitorais têm cognição exauriente, têm cognição apta à formação da coisa julgada material. A sumarização é apenas formal, é de procedimento. Os prazos são mais encurtados, há a irrecorribilidade em tese das interlocutórias, né? Pelo menos fora das hipóteses de tutela provisória. Então, o que acontece é uma sumarização formal, mas não sumarização material. As ações eleitorais têm cognição exauriente, aptas à formação da coisa julgada material, e não tem como ser diferente. E é isso que nós temos que resolver. Nós temos que resolver porque sempre quando há uma lacuna, como há na questão da produção da prova pericial, quando nós importamos o Código de Processo Civil, esse diálogo causa um ruído enorme, porque nós temos que enxertar um procedimento não sumarizado formalmente numa ação eleitoral que é sumarizada formalmente. Esse é o grande drama que o direito eleitoral tem de conviver com o processo civil ordinário, dada a existência de muitas lacunas a serem resolvidas com a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil. Mas eu diria, né, eu vou respeitar os meus 50 segundos restantes. Não corrigiram, não. Estou atento. Eu sou do Paraná, mas não sou bobo. Não, eu vou respeitar o prazo de 2 minutos. Eu diria o seguinte, para finalizar, né, que é o direito eleitoral ele tem uma dificuldade muito grande que não tem a ver com, propriamente, a legislação processual eleitoral. Nós temos uma dificuldade muito grande porque nós emprestamos os juízes da justiça ordinária. E os juízes da justiça ordinária estão lá julgando processos que, sem nenhum problema, podem demorar 2 ou 3 anos, 4 ou 5 anos, 7 ou 8 anos. Na Vara da Fazenda Pública, lá do Paraná, né, qualquer ação demora 6 ou 7 anos. E aí nós trazemos esse juiz da Vara da Fazenda Pública, ele atravessa a cidade de Curitiba e se põe na posição de juiz eleitoral. E esse juiz eleitoral tem que trabalhar com a cabeça de um juiz que deve resolver o pedido de direito de resposta em 2 ou 3 dias, sob pena de não fazer nenhum sentido, que deve resolver uma questão de propaganda em 3 ou 4 dias, senão não faz nenhum sentido, e que tem que julgar uma ação de cassação de mandato, não no prazo que julgaram o caso da Paraíba, faltando 6 meses para acabar o mandato, ou no caso do Fernando Pimentel, que o TRE ainda não julgou, me diz o Rodolfo. Né? Nestes casos, apesar do esforço que fizeram aqui no Tribunal Regional Eleitoral para julgar o caso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a demora no julgamento dessas ações eleitorais gera uma inefetividade incompatível com a justiça eleitoral. Então, assim, eu acho que, para além de algumas mudanças legislativas que ajustem isso, nós temos que lutar diuturnamente para incutir na cabeça dos juízes eleitorais essa dupla personalidade que é necessário exigir do juiz que, ao mesmo tempo, susta protesto e caça mandato. Obrigado pela atenção. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia.